frente, conversando. Assim, Bom, então, gente, boa tarde a todos, obrigado pela presença de todo mundo. Hoje, seguindo a nossa rotina de treinamentos, vamos ver um pouco sobre os processos dos suprimentos com a Ana. Então, se quiser seguir, o espaço todo seu. Beleza. Boa tarde, pessoal. Vou apresentar aqui para vocês um dos nossos processos no Hotel Serra Mar. Eu vou iniciar o treinamento aqui, mas o Daninho também vai falar, viu? Tem uma parte aqui que ele vai me dar uma ajuda. Vou começar. Vocês estão vendo a tela? Sim. Beleza. Treinamento, processo e suprimentos. Controle de documentações e abertura de faturamento direto, do Hotel Serra Mar. São os controles de documentações e abertura de faturamento direto. Os tópicos são pick-off administrativo com fornecedores, abertura de faturamento de empreiteiros, documentações de empreiteiros, checklist de documentações, calendário de medições e documentações e controle de documentações. Eu vou começar pelo processo do kick-off administrativo com os fornecedores. Como é que funciona o kick-off administrativo com os fornecedores? Toda vez que a gente fecha um contrato na GPE, a gente precisa fazer o alinhamento dos processos internos com os fornecedores. Nesse caso, a gente faz uma reunião de alinhamento. A gente passa o escopo e, no final, a gente também fala sobre os nossos processos internos e os processos do cliente. Então, a gente faz o kick-off administrativo, apresenta todo o processo. Depois disso, o contrato vai seguir para assinatura, vem a apropriação do sistema, o pessoal da obra envia. A gente formaliza o processo do cliente da GPE. Ô, Ana, eu acho que o seu áudio... Ana, Operações de materiais e serviços também são formalizadas. A sua conexão está cortando. Você está no Wi-Fi do shopping? Não, estou no celular. Você está conectado no Wi-Fi do shopping? Você está cortando muito? Não. Acho que travou tudo agora, né? Não, ela foi alterar a rede aí, já parou tudo, velho. Travou. Se ela... Caiu. Ela saiu aqui do container para fazer ali no shopping. O Williams não para de falar, mas não tá trabalhando. Não, é que a conexão dela até que tava boa no começo. Aí começou a cair agora. Problemas técnicos. Vê se dá uma melhorada. Ah, melhorou bem. Mas eu não tô no do shopping, não. Tô no meu, tá, gente? Porque tem que fazer um cadastro aqui para Tem entrar. mais 10 E GB vai agora demorar. de internet, hein? Pode gastar. 30 gigas tem que funcionar bem. Mas qualquer coisa, vocês me avisam que eu paro aqui e retorno depois. Voltar aqui.
Você tá falando, né? Travou tudo, gente. Agora eu tô te ouvindo. Agora voltou. Desliguei aqui. Pode ir. Eu desliguei a câmera para melhorar. Beleza. Voltando aqui, então, no processo de kickoff administrativo com os fornecedores. Depois que a gente faz o processo do kickoff, a gente segue com o processo do contrato, assinatura de contrato, apropriação do sistema, processo, a gente também formaliza o processo do cliente, da GPE, tem um processo também para as liberações de materiais e serviços, tem os calendários de medições e o envio de documentações, que é baseado também no calendário de medições. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Vou passar para o próximo aqui, então. Abertura de faturamento direto. O que é abertura de processo nos suprimentos? Uma carta de abertura de faturamento direto. Todo fornecedor que a gente vai fechar material ou serviço, a gente faz uma formalização com uma carta de abertura, abrindo esse cadastro no fornecedor, com o processo da GPE e o processo do cliente. Cada cliente tem uma particularidade, cada projeto tem sua particularidade, então a gente vai ajustar essa carta de abertura conforme a particularidade daquele projeto. Essa daqui é a carta de abertura do Serramar. Vou só abrir ela aqui, para vocês verem melhor. Que é uma carta bem simples, a gente atualiza de acordo com as diretrizes do contrato. É uma carta de abertura que a gente encaminha para todos os fornecedores, informando a respeito do faturamento direto, do CNPJ de faturamento, da obra, da GPE, a liberação de nota fiscal, a alocação na documentação dos empreiteiros e a alocação também a informação na nota fiscal, se forem fazer nota fiscal de serviço. Então, a gente coloca o processo aqui. Para notas fiscais de serviço, é necessário o envio de toda a documentação relativa ao mês anterior, aquela que condiz a medição. Então, a documentação, ela é ligada à medição. O empreiteiro entrou numa obra, ele vai gerar uma documentação que vai ser cobrada no mês seguinte. Isso aqui a gente tirou do contrato do Serramar. Todo contrato de cliente tem uma especificação, uma documentação que a gente precisa apresentar. Outro, a janela fiscal do cliente. Toda empresa tem uma janela fiscal, que é quando ela faz a apuração dos impostos. Então, o cliente tem a janela fiscal de todo mês. O que ele faz nessa janela fiscal? Ele apura todos os fechamento daquele mês. Então, no Serramar, a gente não pode emitir nota de 25 a 31. Na GP, mas tem outros clientes que a partir do dia 20, não pode emitir. De acordo com cada contrato, cada fornecedor. Referente ao prazo de pagamento também, a gente descreve na carta de abertura de faturamento direto. Geralmente é um prazo de 28 dias para os contratos. Só que no Serramar tem uma particularidade, que eles pagam todo dia 15 e 30 de cada mês. Se cair no final de semana, eles adiantam para o dia 14 ou para o dia 29. A gente coloca informação também sobre os boletos de fomento, que é aqueles boletos que o pessoal faz vende boleto para outra empresa de fomento. Não sei se vocês já viram algo parecido. Eles receber antecipado, eles vendem esse boleto. Isso, atende às vezes o nome de factory. Isso mesmo. Então, a gente não aceita esse boleto, porque geralmente vem um juros absurdo. E é muito difícil, sei lá, em alguma ocasião a gente precisar prorrogar, eles não prorrogam. O Serramar não se responsabilizarão financeiramente por quaisquer compras ou contratações sem a devida formalização. Então, a gente deixa bem evidente isso daqui, porque a gente precisa fazer esse controle pelos suprimentos. As notas emitidas, tem uma planilha de faturamento para a gente medir esse faturamento no contrato. Então, é muito importante que essa liberação seja feita pelo setor de suprimentos, porque a gente também controla por aqui todas as apropriações do sistema, né?
A gente coloca a informação também, toda vez que for emitida a nota fiscal, ela precisa ser encaminhada para o setor de suprimentos. E como a gente faz essa gestão, a gente precisa receber essa nota para fazer a gestão completa, né? Os responsáveis do contrato, a gente deixa bem escrito aqui, quem são os responsáveis pela obra, por parte da GPE e por parte do cliente. Esse é o nosso modelo de carta de abertura de faturamento. No início. No final da obra, a gente vai enviar um e-mail de fechamento para todos os fornecedores que receberam essa carta, para a gente encerrar o faturamento direto do cliente nos fornecedores. Porque se tiver qualquer emissão de nota, vai chegar para a gente. Ana, só Essa uma aqui é a carta de dúvida. Tem abertura de algum ponto lá faturamento que fala direto, que não que pode ela é emitir adaptada nota para se cada for comprar? contrato. Sim. Eu acho que o Marcos fez uma colocação, e acho que você estava falando, você não Não pode conseguiu emitir entender. sem a devida... Tem algum ponto? Isso, tem sim. Tá, né? Essa parte aqui, Max. A G... Vocês estão me ouvindo? Estamos Vocês estão ouvindo, me mas ouvindo, está um gente? pouco de delay, Ana. Isso, tem internet. Estamos mais Aí, respondendo a pergunta do Max, Você está com um pouco a de gente tem delay. sim, Max. Perfeito. Bem, eu vou continuar aqui. Qualquer coisa vocês me avisam. A gente tem essa informação aqui e a gente também coloca essa informação na formalização da abertura do faturamento. Voltando aqui para o slide. Esse aqui é o e-mail de formalização que a gente faz com a carta de abertura de faturamento direto. A gente coloca que é de extrema importância que observe as diretrizes e processos para a liberação de notas de materiais e serviços. Nenhuma nota será autorizada sem a devida formalização do setor de suprimentos. A gente também escreve isso no e-mail, no corpo do e-mail. Tem uma documentação de encerramento, a gente precisa fazer um cadastro do fornecedor que vai emitir nota fiscal de serviço. Então, a gente já criou um processo também para cadastro na GPE. A gente criou uma ficha de cadastro de fornecedores, e a gente encaminha, quando a gente está enviando essa carta de abertura, a gente solicita. Lembrando que cada obra tem a sua particularidade, então cada processo é adaptado para o... Uma documentação. Acho que todos os Ana, tá contratos que eu já travando muito. observei, eles pedem a mesma documentação. No caso, é a folha de pagamento dos profissionais subcontratadas, cópia da guia. Ana, tá travando muito, Ana. Tá travando muito ainda? Não dá pra entender muita coisa que você tá falando. Fazendo uma inspeção e tal, então isso vai ser Dá pra- dar uma estimada mesmo. Tem um item e Aqui, ele vindo, gente. perfis a mais. Está ouvindo com delay. Dá pra semana que vem? Eu saí aqui, caiu aí. Vai se tornar um elevador sem panorâmico. Eu estou ouvindo. Eu vou aí, Ana. Tá travando muito? Mas ele é vantagem. Deixa eu ver se melhora aqui fora. Espera aí. 2 minutinhos.
Vê se melhora agora, gente. Eu vim aqui para fora. Compareça ao local do estacionamento de seu veículo. Atenção, proprietário do veículo de placa. Vocês estão ouvindo, gente? Ouvindo? Agora tá com barulho até Tô ouvindo, contrário, sim. né, gente? Ao local do estacionamento de seu veículo. Tá melhor? Tá melhor. Por enquanto, sim. Vamos ver com a apresentação juntos. Só retomando aqui, então. Vocês querem que eu volte aqui alguns slides? Acho que da abertura. Na parte da abertura. Volta um pouco. Vai e continua aqui. Tá, vou voltar aqui na parte de abertura, então. Então, além daquela carta, além da carta de abertura de faturamento direto, a gente formaliza um e-mail com as informações sobre o setor de suprimentos, que só é autorizado pelo setor de suprimentos a liberação de notas fiscais de serviços e materiais. Acho que essa parte vocês pegaram. Além disso, a gente coloca também o processo de cadastro junto ao shopping. O Serramar, ele tem um processo de cadastro junto ao shopping para emissão de notas de serviço. A gente precisa fazer esse cadastramento aí dos fornecedores, porque senão eles não conseguem fazer o pagamento. A gente criou aqui uma planilha de cadastro de fornecedores, que é encaminhado toda vez que a gente faz a abertura de um faturamento direto. Aqui eu coloquei as documentações dos empreiteiros, que é com base no contrato do Serramar, mas essa documentação é de praxe, é uma documentação que a gente apresenta sempre nas obras, que é sempre solicitada pelas obras, que é a folha de pagamento dos profissionais empregados pela GPE e pelas subcontratadas. Então, a documentação da GPE a gente também precisa apresentar. A guia do INSS, mais o comprovante de pagamento, a guia de FGTS, mais o relatório GFIP, que o Deninho vai falar um pouquinho mais para frente, porque esse relatório GFIP mudou agora. E esse relatório precisa conter os nomes dos profissionais que eles apresentaram na folha de pagamento, tanto da GPE quanto dos subcontratados. As certidões que comprovam a regularidade fiscal, que são as certidões estadual, municipal e federal, e outros documentos previamente indicados pelo contratante, que pode ser alguma documentação de segurança do trabalho ou alguma outra documentação complementar. Para fazer o controle dessa documentação e a gente conseguir cobrar dos empreiteiros, a gente criou um checklist para a gente fazer esse cheque para envio ao cliente. Como é que funciona esse checklist? A gente tem um checklist com toda a documentação que a gente precisa apresentar, e toda vez que a gente recebe, é uma cobrança que é mensal, toda vez que a gente recebe, a gente faz a conferência e coloca aqui as informações, se já foram entregues ou não. E se tiver alguma observação, faltar alguma documentação, a gente coloca ali nas observações. Isso daqui é encaminhado para todo empreiteiro que está na obra. A gente também faz a gestão desses fornecedores em obra. A gente vai controlando e fazendo essa cobrança mensal. E geralmente a gente cobra antes de enviar a nota da medição. Deninho, você quer falar um pouquinho sobre essa documentação? A gente fez um slide aqui também para apresentar a documentação para o fornecedor, porque a gente cobrava a documentação e sempre tinha alguma coisa que tinha que ajustar. Então, a gente fez um slide para ficar mais fácil para o fornecedor entender, porque muitos deles não têm uma contabilidade, às vezes nem a contabilidade entende o que precisa ser feito. Então, a gente criou um slide para ajudar nessa documentação. Vou apresentar aqui o slide e o Deninho vai falar um pouquinho sobre essa documentação. Aí, Deninho. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Bom, gente, a gente está passando pela parte de documentação aí, que é um item extremamente importante, tanto para a gente no quesito cumprimento de contrato, mas mais ainda para o cliente, né, porque a gente está falando de CNO, então, CNO, Cadastro Nacional de Obras, é por isso que o cliente pede essa documentação. É um cadastro obrigatório, ainda mais para uma obra do porte do hotel, né? Então, no final da obra, o cliente vai ter que regularizar o INSS dessa obra. E ele faz isso através do CNO.
E a apresentação da GFIP é uma forma que ele tem de alocar toda a estrutura de folha de pagamento, toda a alocação de mão de obra, independente de ser GPE, Ela vai entrar na estrutura do contrato. na obra, né, para ele poder abater isso do valor do INSS dele, que geralmente é uma conta um pouco gigantesca. Depois eu vou mostrar para vocês aqui uma simulação de um zero, só para vocês terem a dimensão do valor. Então, essa alocação é feita através da GFIP. A gente fala GFIP porque é o relatório onde isso vem de forma mais detalhada, né? Mas, na verdade, essa alocação é feita lá no E-Social, os sistemas hoje são convergentes. Então, quando a gente está falando de alocação de mão de obra, essa alocação ocorre tanto no FGTS quanto no INSS. Então, essa informação vai para a Receita e é vinculada no CNO da obra. Então, por exemplo, toda a parte de colaboradores alocados na obra, tanto da GPE quanto os nossos subcontratados, são alocados mensalmente e tem os seus valores de mão de obra, ou seja, a base de cálculo, a soma dos salários ali em mão de obra, né, aquilo que seria a base de cálculo do INSS, tanto para a gente quanto para o terceiro, é vinculado ao INSS da obra, de modo que, ao final da obra, ele consiga ter esse crédito lá vinculado na CNO dele e pague menos em INSS por isso, por essa regularização. Então, por isso que é importante aí a documentação ser enviada de forma completa, né, e a gente consiga identificar de forma fácil. Hoje em dia os relatórios estão mais simples. Antigamente a gente tinha a GFIP, né, não tem mais GFIP, né, desde abril agora mudou, é o GFD, né, então a declaração da FGTS são apenas 2 relatórios, um relatório de detalhamento e a própria guia. Antigamente eram 7, 8 relatórios que complementavam a declaração da FGTS e era mais complicado de analisar eles. Então, você pode passar o slide aí para as guias. Como que a gente faz a conferência hoje, né? Essa guia é a DARF previdenciária. Então, quando o INSS tá em nome da construtora, vai ter detalhado na descrição da DARF previdenciária, vai estar a alocação correspondente à mão de obra da empresa lá no CNO. Então, vai estar na descrição dessa guia. Pode passar, nesse caso, essa guia seria do INSS. E essa aqui seria a guia da FGTS, a GFD. Que é digital agora, né? Então, é só a guia e um relatório. E o trâmite também tem um relatório detalhado. Pode passar, Ana? Esse é o relatório. Isso. Esse é o relatório, que, no caso, substitui a GFIP. Então, basicamente, ele vai ter o tomador ali, que vai ter o CNO, no caso da obra ter CNO, ou o CNPJ, no caso da obra não ter CNO. E aí vai estar a relação de trabalhadores, né, de funcionários alocados na obra, vai estar nesse relatório aí, e é ali onde é feita a conferência, né, pelo cliente. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Tem outros itens importantes da documentação aí, que a Ana colocou. No caso específico desse cliente, ele também pede as certidões, né, e aí eu vou explicar para vocês por que eles pedem isso. O cliente, quando ele contrata a gente, ele também passa a ser responsável solidário, né? No caso, ele também responde pelos impostos daquela obra, todo imposto, toda a carga tributária que está vinculada a essa obra ser devidamente recolhida, seja pela gente ou seja por ele, no caso dos impostos retidos. Então, essas certidões, o envio mensal dessas certidões, tanto da GPE quanto dos subcontratados, garantem para ele que esses impostos estão sendo apurados e pagos em dia. Toda vez que tiver alguma pendência, essa CND não vai ser emitida. Então, por isso que ele pede para mandar atualizada mensalmente. No caso do ISS, eu imagino que numa obra do porte do hotel deva ter também a questão do ABITS, né? Que aí está mais vinculado à questão do ISS, que também vai ser alocado a um cadastro municipal de obras lá junto à Prefeitura de Caraguá, provavelmente, e vai ser apurado ao final da obra para ele obter esse ABITS. Ele vai pagar uma conta de ISS também, que também vai utilizar todo o ISS recolhido no histórico da obra, então, seja nosso, seja subcontratados, todo o histórico vinculado de ISS à obra vai ser devidamente abatido, vai ser creditado nessa conta e o cliente vai pagar menos ISS. Então, as certidões também garantem que não haja pendência de ISS, porque senão lá na frente ele vai ter um problema com isso, e qualquer problema desse lá na frente vai atrasar muito o processo do ABITS e consequentemente, a entrega da obra. Pode passar, né? Aí, no caso, a certidão estadual, então o imposto estadual também pede. Ele pede nas 3 esferas, né? Então, ele pede a CND federal, municipal e estadual.
São essas três aqui. Só a municipal que vai mudar, né? Porque depende da emissão de cada nota, de Vai cada mudar para a município. prefeitura. O cara emite nota pela Prefeitura de São Paulo, ele vai emitir a certidão por lá. Senão pela prefeitura que ele emite nota mesmo. Entendi. Vou sair aqui, porque essa aqui também é uma parte do calendário de documentações que vai entrar nesse outro slide aqui. Então, só retomando aqui o processo do checklist de documentações, a gente faz esse checklist para facilitar na conferência e no envio para o cliente. Esse é o modelo de envio mensal, a gente coloca as informações, que essa parte de documentação, ela é uma exigência que atende cláusula do nosso contrato. No nosso contrato também tem essa solicitação de documentação. Então, a partir do momento que o empreiteiro assina o nosso contrato, ele já está preso a essa cláusula. Então, não tem como ele falar que não tem a documentação ou que não vai fornecer a documentação. Por isso que é até importante a gente ficar atento na parte da contratação, né? Toda vez que a gente for contratar um empreiteiro novo, a gente precisa checar essas informações. E outra coisa muito importante também é fazer a contratação com o nosso contrato, e não uma proposta ou contrato do fornecedor. Alguém levantou a mão? É só um ponto que eu acho que é importante a gente sempre deixar o fornecedor ciente na etapa de concorrência que ele vai ter que apresentar esse tipo de documentação e também todas as nossas cláusulas do contrato. Até no processo de contratação lá atrás, a gente sempre tenta deixar explícito isso para não ocorrer alguns casos que acontecem de o fornecedor estar ali fechado comercialmente com a gente. E aí ele começa a questionar as cláusulas do nosso contrato, as documentações que ele vai ter que entregar, e isso até ele ganha força ali, porque comercialmente a gente já está meio que amarrado a ele. Então, quanto antes a gente conseguir colocar para ele que a gente tem todo um processo de documentação, de envio de nota, um contrato padrão, que as cláusulas normalmente elas não são alteradas, né? Então, quanto antes a gente conseguir colocar para eles, facilita depois a gente simplesmente enviar o contrato e a assinatura ser feita normalmente ali, né? Alguém mais levantou a mão? Fui eu. Esse ponto que o Matheus levantou é importante também no decorrer da obra, né? Porque o que acontece? A gente está acostumado a não, e aí eu estou falando de histórico GPE, a gente está aprendendo aí a duras penas, no caso, a fazer da forma correta, né? Trava medição, trava recebimento, enfim. Então, a gente está acostumado a sempre ser gentil com o cliente, ser camarada e tal, e deixar o cliente medir sem entregar documentação e tal. E aí, por exemplo, no caso de uma obra como o hotel, que tem toda uma questão de regularização de obra no final, isso pode gerar um problema muito grande para a gente, tanto a questão de multa, de INSS, o cliente querer impor para a gente pagar, para responder por atraso, porque tem toda uma questão de inauguração lá na frente, né? Então, isso pode atrasar muito o processo, porque é uma questão muito burocrática, não é uma questão que se resolve no balcão da prefeitura, é um processo extremamente burocrático. E quando a gente não tem isso na mão, no dia a dia, no mês a mês, ali travando com o fornecedor mesmo, depois que a gente paga para o prestador, fica muito mais difícil cobrar, então a gente perde total a força com o prestador, né? E aí vira um problema que cai no nosso colo aqui e a gente fica sem ter como respaldar o cliente. Mais alguém levantou a mão? Estão me ouvindo bem? Sim. Tem duas questões. A primeira questão é travar o envio da documentação na medição, né, e não na nota. Então, dentro da medição, eu já entro com toda essa parte da documentação, porque quando a nota vier, ela já vem com toda essa documentação, né? Eu acho que é isso. Porque a gente é meio que bonzinho com o fornecedor e o cliente do outro lado, ele trava de todas as formas as nossas medições. Se a gente não apresentar a documentação, a gente pode ter postergado 1, 2, 3 semanas para frente de um recebimento muito grande, e na qual também dá um desvio de caixa também que engloba tudo isso. Né? Eu acho que essa é a questão também que tem que ser muito bem gestionada, e principalmente na contratação, igual o Denis falou, na parte comercial ela precisa estar bem alinhada entre cláusula contratual e toda essa documentação que é apresentada, né? Porque depois o fornecedor, ninguém me falou, o fornecedor está dentro de casa e a gente meio que é forçado a liberar as medições porque não tem a documentação XYZ.
Bem, hoje essa gestão de documentação, ela está cada vez mais rigorosa. Então, a gente já tem um processo bem estruturado para isso, que é esse processo que a gente está apresentando aqui para vocês hoje. A gente faz todo um checklist de documentações, a gente faz a cobrança mensal dessa documentação, e a gente só libera a medição depois que a documentação está ok. Se tiver tudo ok, aí a gente faz a liberação da medição. Aqui a gente criou também um calendário de medições. O fornecedor ele vai entrar em um mês. No mês que ele entrou, ele vai gerar aquela documentação. Então, ele só vai começar a apresentar essa documentação a partir do mês seguinte. Na medição seguinte, a gente já pode cobrar aquela documentação. Então, no primeiro mês, está tudo ok, mas a partir da segunda medição, da primeira medição, que a gente precisa enviar para o cliente, a gente já faz a cobrança dessa documentação. Ele tem essa ciência que ele vai ter um prazo para apresentar essa documentação. Então, a gente só libera a emissão de nota também quando a documentação está ok. E tem um envio limite para o cliente. Aqui a gente fez uma planilha de controle das documentações que a gente recebe. Então, todo contrato que entra na obra, eu vou atualizando aqui. Primeiro de todos é a GPE Construtora. Então, a gente também faz a gestão da documentação da GPE. Quando tiver qualquer coisa pendente, a gente atualiza aqui nesse controle de documentações. Início das atividades, a gente coloca o mês de início, que no caso a GPE foi em janeiro. Então, tem essa documentação que a GPE vai gerar do mês de janeiro, mas que ela só vai conseguir gerar, de fato, a documentação a partir de fevereiro. E tem o prazo certo para pagamento das guias, então tem todo um processo ali para você conseguir juntar essa documentação e apresentar ela completa ao cliente. Qualquer irregularidade, a gente precisa também atualizar lá no checklist de documentações, que a gente vai ter um prazo para fazer essa regularização. Aqui estão os demais contratos da obra. Alguns contratos, eles foram alinhados com o cliente por conta de alocação de equipe, às vezes não tinha alocação de equipe na obra, às vezes era um serviço pontual. Então, todo o contrato ele precisa ser bem alinhado com o cliente quando tem alguma coisa diferente do que é o processo. No caso, a Benaton ela tinha visita de uma pessoa específica para acompanhar a fundação. Não tinha uma pessoa que, de fato, ficava na obra que poderia apresentar essa documentação. Então, isso daí foi alinhado previamente. Por isso que ele está como NA aqui, porque não se aplica nesse caso. Mas isso aqui foi alinhado em reunião com a contabilidade do shopping, mais a GPE. Então, toda vez que a gente faz esse checklist, faz essa cobrança da documentação, a gente atualiza esse controle aqui também. Então, se tem alguma documentação faltando, a gente atualiza aqui na legenda, que está faltando. Se é alguma documentação que precisa de revisão, veio o relatório da GFD sem a alocação do NO. Então, a gente faz todo esse processo de controle de forma correta, ele pode barrar nossa medição e gerar um problema bem grande aí para a gente. E esse processo a gente faz antes com o fornecedor. Então, a gente não libera a medição enquanto a documentação não estiver ok. E esse aqui é o nosso processo de faturamento direto, abertura de faturamento direto e controle de documentações dentro do Hotel Serramar. E eu acredito que as obras, elas vão ficar cada vez mais rigorosas nesse sentido. Alguém tenho duas perguntas. Estou jogando contra. A primeira. Pode jogar, Elias. Eu acho que é frequente que todas as obras acontecem isso. O colaborador ficou 10 dias na obra e foi para outra. É possível alocar esses 10 dias nas equipes? Não sei. Então, foi até um processo que eu perguntei ontem para o Denim, ontem não, na terça-feira, Denim? Na terça não, na segunda-feira. E o Deninho ficou até de confirmar com a contabilidade para ver se hoje, no relatório que a gente tem, se é possível fazer essa alocação no período somente de 10 dias. Porque a gente tem um contrato que a gente está com um caso parecido, que no caso é a Nosso Ar. Eles não têm funcionário que vai ficar... Tem alguns funcionários que ficarão em obra, só que outros são funcionários volantes, entendeu? Eles vão trabalhar um determinado período. Então, a gente precisa verificar se, de fato, precisa fazer essa alocação desse período. Essa é uma pergunta que vai ser frequente, né? Ainda mais com essa mudança, é uma pergunta frequente. A outra pergunta seria, essa guia de GFIP, ela é gerada na folha de pagamento. Aí, eu não pagando
eu não pagando a guia de FGTS, no próximo mês ela é gerada mesmo assim, mesmo com essa pendência de pagamento? Sim, é gerado normalmente. Tem uma certidão que dá para você puxar também, que se tiver IFGTS pendente, ele acusa lá. Mas geralmente ele deixa fazer, porque o processo do FGTS é uma obrigação, né? Então você tem que fazer todo mês. Mas as guias, assim como o INSS, elas acumulam. Então, se você não pagar, ela vai acumulando e vai gerando pendência. Legal, então para É nós por é isso que a gente necessário pede a também. guia e o comprovante. Por isso que a gente pede também no checklist de documentações, aqui no item 2, a DARF previdenciária e o comprovante de pagamento, e a guia de pagamento e o comprovante de pagamento do FGTS. A gente pede também, os dois. Esse novo modelo, eu pensei que teria alguma trava, sabe? Alguma travinha forçando que a empresa pague esse direito do trabalhador, que é o FGTS, né? Só se a gente adequasse também essa certidão, né, Denise? Não sei se seria uma boa a gente cobrar essa certidão também. O pagamento é suficiente, né? A não ser que o fornecedor falsifique o comprovante, mas acho difícil. Porque isso será um problema. Teve o fechamento do CNO lá da Open Mall, do Dom Pedro, e o que aconteceu? Tinha 3 guias de um fornecedor que foi para jurídico, então assim, o nosso relacionamento com o fornecedor já era, e ele não pagou as guias, então travou totalmente o fechamento. A sorte é que tinha uma opção na época de fechar por balanço e a gente conseguiu prosseguir com o fechamento. Tem todo um risco e tal, o ideal é que se faça o fechamento com o devido abatimento, com a aferição certinho, mas para não travar para o cliente a gente conseguiu fazer dessa forma, mas trava o fechamento do CNO se tiver alguma guia lá na frente e não está paga, o cliente não consegue encerrar o CNO. 2 virou 3 agora. Um caso também que acontece bastante. O empreiteiro emitiu a nota no mês passado, e aí automaticamente, por um problema, ele teve que cancelar essa nota e emitir no próximo mês. E aí eles sempre alegam que a nota fiscal não foi emitida no mês 15, e ele não pode alocar exercício. Como a gente procede nesse caso? Na verdade, não tem. Isso é uma desculpa que eles utilizam, mas o que a gente tem que considerar é se de fato teve alocação de colaborador na obra naquele mês. Se a nota Seriam duas coisas diferentes, né? porque se a nota foi emitida num mês ou no outro, não importa. Tem alguns clientes que até, para a gente, utilizam dessa abordagem. Tipo, beleza, se eu só vou exigir documentação do mês que teve nota. Mas o que é correto mesmo é o mês que teve colaborador alocado na obra. Legal. Não, eu só levantei essas 3 perguntas porque são perguntas recorrentes, né? Que todas as obras trazem para a gente. Mas o fornecedor está alegando que cancelou a nota, então não teve. Não tem nada a ver. A nota é fiscal, né? Vamos ali, é financeiro, mas tem toda a parte fiscal e jurídica do negócio que se torna um pênalti para a gente, que é a questão das alocações. Então, é sempre necessário a gente ter esse relatório aí das pessoas que estão entrando e saindo da obra, para comprovar também no final se realmente está coerente ou não toda essa documentação apresentada, né? E no Parque Dom Pedro mesmo foi uma audiência que a gente teve, que o colaborador falou que estava na obra, mas ele não estava no relatório diário lá. Então deu um probleminha, a gente conseguiu reverter, mas acho que é bom levantar também toda essa... Beleza. Isso aí é até um ponto que a gente cobra muito quando o cliente cobra a gente, né? Mas é um item que é importante até para nós internamente, né? É um risco que a gente mitiga toda vez que a gente exige do fornecedor a documentação que é obrigatória em lei. A gente tem obras próprias aí agora, o 15A22, até o 15A23, 24 aí para frente, que isso aí tem que estar implementado dentro da empresa como um todo. Mas para as outras obras que o cliente não cobra tanto, mas que uma vez que se a gente for fiscalizado ou algo do tipo, pode ter problemas sérios, né? A GPE tem uma Exatamente. responsabilidade no projeto, então acho que a documentação é um item que a gente precisa cobrar, sim, e cada vez mais os fornecedores, a gente precisa fechar sempre com os fornecedores já estruturados, né? Às vezes o preço é um pouco mais alto, mas se não tiver a documentação, não tem como a gente fechar no gato, né?
Vai ser caro no final, né? Essa é a conta. Uhum. Então, outra informação importante também que eu não coloquei aqui é a colocação do CNO na nota fiscal. Toda vez que for emitida uma nota fiscal de serviço, precisa constar na nota fiscal a informação do CNO também. Nota fiscal de concreto, nota fiscal de serviço, nota fiscal, toda nota fiscal que tenha os impostos. Acho que o Deninho pode até explicar um pouco melhor sobre essa parte. Você consegue, Denis? Na verdade, a gente só vincula o CNO na nota, tanto para vincular mesmo a questão da prestação de serviço, né, aquela obra é uma identificação para a nota fiscal, e o próprio crédito do INSS, né, no caso das empresas que não são optantes pela desoneração da folha de pagamento, esse crédito também vai para a questão de abatimento do INSS final da obra. Ele também é vinculado, e muitas vezes, se for um processo que for... Hoje o processo é todo digital, mas se por algum motivo esse processo for questionado ou ele tiver que ser aberto de forma no balcão da Receita, eles vão pedir as notas fiscais da obra para poder fazer as devidas verificações aí, ver que, de fato, as remunerações dos colaboradores estão sendo alocados de forma correspondente e correta. E foi esse nosso treinamento. Eu acho que é um processo que ele já está implantado no Hotel Serra Mar, e a gente vai começar a implantar nas outras obras também. É um processo que já está bem estruturado, a gente consegue ter um controle bem legal aqui, a gente faz a cobrança, faz o controle das documentações, o envio para o cliente a gente faz também mensal. Acho que é um processo que está bem estruturado. É isso. Valeu, Ana, Denis, Elias, todo mundo aí que contribuiu também com a discussão. E vamos seguir aí com os nossos processos aí para a gente fazer a GPE cada vez mais correta, né? Fechou. Você cria o material lá na casa, disponibilizado. Sim, sim. Valeu, Ana. Eu vou passar o e-mail para o Lucas para colocar esse material lá. Tem uma pastinha aqui que eu criei para esse treinamento, eu vou encaminhar para o Lucas. Perfeito, Ana, obrigado. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Deninho. Obrigado, Elias. Valeu. E a todo mundo que contribuiu. Valeu.